Amém. Amém. Podemos fazer oração agora? Sim, com certeza, irmão. Sim. Bom, então, convido a todos a participar desta oração, louvando nosso Pai Celestial como nosso Criador. Nós somos muito gratos ao Pai pela vida que nos é dada. Nós somos muito gratos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Nós somos muito gratos ao Santo Espírito, porque Ele nos educa, nos acompanha, nos ilumina, resolve as nossas dúvidas e os nossos conflitos. Louvado seja! Nós expressamos nesse momento a nossa esperança e a nossa convicção que esse estudo possa ser muito útil, muito fácil de ser compreendido e útil para a vida, para o entendimento de cada pessoa. Nós somos também gratos porque podemos estar juntos. Assim é a nossa esperança, a nossa confiança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso estudo. Eu quero chamar a atenção que nós estamos dando esse estudo hoje, mas só voltaremos a esse estudo no mês de dezembro. E depois vamos adentrar também no mês de janeiro. Outra coisa importante é o seguinte: o nosso tema é sobre a alma e a vida anímica. Ou seja, quando a gente fala sobre a alma, nós vamos precisar esclarecer muito bem o que se entende pela alma e também o que se pode entender pela vida anímica, que nós podemos simplesmente dizer que é viver no ambiente da alma. Da mesma maneira, nós vamos trabalhar com a questão do espírito. E o que é a vida espiritual? Isso é preciso ser muito bem esclarecido. E nós vamos usar textos bíblicos para isso, muitos textos bíblicos.
E por fim, nós chamamos de o que é a vida passional e o que é o pecado. Porque nós vamos poder observar que há diferenças e há convergências entre a vida anímica e o pecado, ou a paixão, como é chamado. Explicaremos o que é o sentido da palavra paixão. Dificilmente vai se ter convergência entre a vida espiritual e a vida passional e o pecado. Portanto, isso esclarece muito, vamos dizer, esse sentido popular de diversas tradições do que é a alma, se nós temos alma, ou o que seja, porque há muitas interpretações. E nós vamos querer trazer isso para a observação do estudo bíblico. Acontece uma coisa muito interessante. Vamos falar sobre a leitura da Bíblia em geral. Há muita gente que diz assim: comece a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E a gente pode fazer uma leitura, vai demorar um ano, certo? Essa leitura, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, porque é muito difícil uma pessoa reter a memória sequer de tudo que ela leu. Por quê? O livro bíblico é um livro muito rico em textos, informações, temas e assim por diante. Portanto, deter esse conhecimento todo por uma leitura não é uma coisa fácil, mas nos dá uma familiaridade mínima. Muito bem. Então, antes de falar disso, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas sobre a questão das traduções bíblicas. Eu vou usar sempre a tradução de João Ferreira de Almeida. Existe a tradução antiga, eu tenho uma Bíblia de 1936 comigo. E tem uma tradução que é a mesma tradução, só que com uma linguagem mais atual. Assim entendem eles. Por exemplo, eu tenho a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela é uma Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida, numa linguagem mais atual. Por um acaso, eu tenho uma Bíblia de presente, que é uma Bíblia de tradução de monges da Igreja Católica na Europa, e que eu recebi essa Bíblia de presente, comecei a consultar e percebi o cuidado linguístico que eles têm. Muito bem. Por que a gente deve tratar do tema traduções da Bíblia? Minha gente, eu entrei numa biblioteca, numa livraria, e tinha uma prateleira enorme de traduções da Bíblia. E comecei, curiosamente, a percorrer essas traduções. Tem coisas incríveis, modificações. Há traduções que eliminaram parte de textos. Então, eu recomendo que na língua portuguesa se use a tradução de João Ferreira de Almeida. Pode ser a mais antiga, pode ser uma mais atualizada para a língua como se fala atual. Bom, isso é importante porque isso nos ajuda a resolver essa questão. Algumas vezes eu entro na tradução em inglês de King James e observo que existe uma correlação muito boa com a tradução de João Ferreira de Almeida. Então vamos em frente ficando atentos com isso. Muito bem. Nós começamos falando da possibilidade de se fazer uma leitura genérica da Bíblia. Acontece que a Bíblia, ela é um conjunto de livros. O que nós temos de mais antigo, que a gente sabe por data,
Porque ter conhecimento de datas é importante. Porque, vou dar um exemplo. Se nós nos interessarmos pelos profetas do Antigo Testamento, os profetas que têm livros, porque Samuel era um profeta e não tinha livro. Então, se eu for estudar Samuel, eu tenho que entrar num livro tal que trata de Samuel, mas não tem, vamos dizer, uma obra escrita por Samuel. Mas Joel escreveu obras. Curiosamente, a organização dos profetas que escreveram livros, foram feitas pelos rabinos. E eles separaram, de uma certa forma, os chamados grandes profetas e pequenos profetas. Esse grande e pequeno tem a ver com o tamanho da obra. Eu comecei estudando essa ideia para explicar como a gente pode ter critérios importantes de estudar a Bíblia. Eu escrevi um livro, o primeiro livro sobre os profetas, e resolvi escrever sobre, começando pela cronologia. Então, escrevi de Joel a Isaías. Qual foi a minha surpresa quando eu coloquei a sequência cronológica? Eu vi coisas que não via na sequência de livros maiores, profetas e profetas menores. Porque quando a gente coloca na sequência de cronologia, ainda que haja uma discussão se foi entre o ano tal e tal, mas é num intervalo bem sabido, a gente descobre coisas interessantíssimas, que eram questões que ocorriam entre Israel, primeiro Israel, segundo a separação de Israel, fazendo o Reino do Norte e o Reino do Sul, que é Judá, e os povos vizinhos. E isso fica muito patente, mas muito patente. E surgem percepções interessantíssimas. É um esforço que a gente pode fazer. Uma outra coisa, a Bíblia, por ela ser um livro que tem, desde, pelo menos, eu vou dizer o seguinte, nós temos acesso às obras, por exemplo, de Joel, que estão em 800 a.C. Se a gente for a Daniel, Daniel está entre 400, 500 e poucos. E já é um ambiente totalmente diferente de Joel. Então, nós vamos perceber que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é dirigida ao homem nos contextos que eles vivem. Só que alguns profetas, por exemplo, vão dirigir a palavra a questões muito atuais para eles. Outros, como Isaías, uma parte importante a partir do capítulo 40, ele vai nos introduzir sobre o Messias, chamado ali de o servo. E é interessante que, se nós lermos o livro de Isaías, a partir daí, nós vamos ter uma noção da vida futura do servo, que então será chamado de Jesus, quase que com mais detalhes do que no próprio Evangelho. Ou seja, nós somos surpreendidos pela riqueza da distribuição do conhecimento que o Senhor vem trazendo à humanidade. Então, nós podemos ter convicção que existem muitas possibilidades de leituras e de estudos da Bíblia. Eu vou citar aqui algumas. E algumas até me surpreenderam, porque eu escrevi um livro sobre Daniel, que eu intitulei Impérios, da Idade do Bronze a Determinante Futuro.
É um nome curioso, porque todo mundo diz que escreve sobre o livro de Daniel. Eu resolvi escrever especificamente sobre a questão geopolítica. Ora, isso quer dizer que nós devemos ter mais de um livro dentro da Bíblia que trata do tema geopolítico. Ora, isso é uma coisa importante de saber. Por exemplo, disse que é extremamente importante unificar o estudo do livro de Daniel com o livro do Apocalipse. Ora, eu asseguro que todos os dois tratam de geopolítica. E a gente precisa entender o que é geopolítica. Vamos pegar outro exemplo. Houve um exemplo que me surpreendeu. E eu vou ainda estudar melhor dentro de uma coleção da igreja que trata de interpretação, é uma coleção enorme que meu cunhado tem, dos livros e das interpretações. Muito bem, eu vi metáforas. E eu digo assim, será que é possível que existam metáforas na Bíblia? E descobri que existem e que precisamos estudar. Outro assunto importante que nós podemos pesquisar dentro da Bíblia é sobre poesia. E existem poetas lá dentro. O próprio, o próprio Davi tinha uma vertente poética. Salomão tinha uma vertente poética. Muito bem. Outra coisa extremamente importante de se observar é que na Bíblia existem princípios. O princípio é uma verdade a partir da qual se começa a entender e a desvendar diversos processos da vida, da existência, do conhecimento e assim por diante. Ora, conhecer princípios da Bíblia são importantíssimos. São importantíssimos. Mas aí alguém pode perguntar, mas e a lei? É um princípio? Sim, ela pode ser um princípio. E ela pode ser um princípio, mas como um princípio, como ela envolve problemas de ordem jurídica, porque é jurídico, nós temos que também entrar numa leitura jurídica. E isso é possível na Bíblia? Claro, claro. Nós podemos já pensar que os 10 mandamentos, eles são de caráter jurídico, mas ele também tem menção, ele tem o aspecto princípio. Já a legislação que é em torno, por exemplo, das práticas dentro do templo e do início, no próprio período de transição do Egito para a terra de Canaã, são ordenanças. Por quê? Porque elas representam simbologias. Elas se reportam a algum evento importante. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou entrando no mérito de cada assunto, mostrando que, se eu trato os 10 mandamentos, ele tem um status diferente de tratar as ordenanças. Mas se eu trato, por exemplo, da questão alimentar, ela é uma ordenança, mas ela tem outras características que não os 10 mandamentos. Portanto, eu posso tratar da questão alimentar? Sim. Posso introduzir conhecimentos científicos recentes? Sim. É legítimo? Claro que é legítimo. Esse cuidado, ele é muito importante. Eu aprendi de um homem muito brilhante ler textos da Bíblia e tirar códigos. O que são códigos? São formas de se compreender a vida e de colocar as coisas em prática. E existem muitos códigos que às vezes a pessoa lê como se fosse, vamos dizer, uma consideração. Não é. Ou pode ser, mas pode ser um código.
um código que me diga e me indique como é uma atitude efetiva, uma atitude correta, como eu devo me normatizar para atividades, inclusive sociais, inclusive econômicas. E a Bíblia tem isso. Tem sim. Por exemplo, outra coisa. Dentro da Bíblia, nós temos narrativas históricas. Vou dar um exemplo. Eu preciso falar disso, que não é o tema central, mas para chegar ao tema central. Vou dar um exemplo. No século XIX, ou antes do século XIX, XVIII, XVII, a Bíblia sempre falou da Assíria e da Babilônia. E no século XIX surgiu a escola da alta crítica. Alta crítica, assim, detonar com a Bíblia. E eles disseram assim, isto é uma fantasia. Nunca existiu essa tal de Babilônia. Nem a Síria. Bom, quem tinha confiança na Bíblia dizia, existia sim, não é uma invenção, é um fato histórico. O que aconteceu? Um alemão, um dia, andando por aquela região do leste, vamos dizer, era chamado antigamente, era uma região muito rica de vegetação, e hoje é uma região um tanto desértica, onde corre o rio Tigre e Eufrates. Ele encontrou um homem daquela região morando, que mostrou para ele que ele construiu a casa dele tirando uns tijolos de um determinado local. E esse homem, como era versado em história, pediu para ver os tijolos e ficou espantado. Esses tijolos têm coisas estranhas nele. Então ele resolveu escavar na região. Pasmem, ele escavou 15 metros de profundidade. Sabe o que surgiu? Os monumentos de Babilônia. Olha que coisa extraordinária. Esses monumentos foram parar na Alemanha e estão em museu. Quer dizer, que naquela época que se criticava a Bíblia dizendo que Babilônia era uma fantasia, a arqueologia veio confirmar, tintim por tintim, que a Bíblia é fidedigna nas narrativas históricas. Assim também aconteceu com a Síria, que era um império. Foi o primeiro império depois do dilúvio. Império. Depois a gente pode explicar isso, mas não é o tema do dia. Estou dando essa sinalização. Outra coisa. Profecias. A Bíblia tem profecias e coisas longas. Agora, existem profecias que são mais imediatas para o momento histórico e existem profecias que se remetem ao futuro, e às vezes um futuro muito longínquo daquele profeta. Isso é de uma riqueza incrível, maravilhosa, e é uma forma da gente pesquisar dentro da Bíblia. Outra coisa, juízos. Juízos são temas bíblicos também. O que é um juízo? Existe juízo entre os homens, claramente, e existe juízo na relação do nosso Criador com a nossa humanidade. Claro que existe. E quando nós vamos trabalhar com a noção de juízos, nós nos surpreendemos que, muitas vezes, Deus é severo. Ou seja, Deus faz um julgamento antes do juízo final e toma atitudes. E isso está muito bem claro dentro dos livros proféticos. Porque os livros proféticos são uma verdadeira discussão entre o homem e Deus. E Deus e o homem. Realmente, essa questão dos juízos, nós podemos e devemos estudá-la porque
ela nos ensina, ela nos informa como Deus se ocupa da humanidade. E muita gente diria assim: isto é uma questão do Antigo Testamento. O momento que Jesus veio é tudo a graça. Como se graça não tivesse nada a ver com juízo, ou não tivesse nada a ver com princípios, não tivesse nada a ver com a lei. Pois bem, tem gente que pensa assim, mas não é assim. Então, nós podemos dizer que entender sobre esse assunto é importante. Aí nós podemos entrar sobre a questão da vida anímica. Muito bem, eu usei aqui um adjetivo, vida anímica. Bom, agora nós precisamos entrar na nossa língua, a língua portuguesa. Ela vem do latim. Ela vem do latim e do latim ao latim vulgar e às línguas neolatinas, a palavra olha quantas palavras nós vamos ter: animado, desanimado, anímico, alma. Por exemplo, alma em francês é âme, é a mesma coisa. Mas uns entendem a alma como uma espécie de entidade. Eu estou tentando traduzir os conhecimentos, como eles falam, uma espécie de entidade. Entidade. Como uma entidade? Uma entidade, quando a pessoa morre, a alma sai, por exemplo. Tudo bem. Há quem entenda isso. Como que a Bíblia trata disso? Bom, já que a palavra alma, ela vem de ânima, quer dizer, ânima é o que tem vida, o que é vivo. Portanto, eu posso dizer que eu estou animado, como eu posso dizer, eu estou desanimado hoje. Então, eu não estou errado de dizer que eu estou animado, nem estou errado de dizer que estou desanimado. Mas se eu vou dizer que quando a pessoa morre sai uma alma, e a Bíblia diz que quando morre, ninguém pode louvar a Deus. Ué, tem uma coisa aí diferente. Então, nós precisamos entender isso. E quando trouxe esse assunto, eu disse assim: vamos vasculhar dentro da Bíblia o que é isto? Vamos procurar item por item, verso por verso, livro por livro, e vamos ver como isso é expresso dentro da Bíblia. Então, o nosso tema do nosso encontro, que começa hoje, que eu estou simplesmente fazendo uma exposição introdutória, nós vamos trabalhar sobre a vida anímica. Mas quando eu entro na questão anímica ou a questão da alma, gente, nós entramos sem querer, querendo, em psicologia. Porque esse tema é tratado em psicologia. Mesmo que um psicólogo não goste de usar o termo por achar que ele é antigo. Tudo bem, mas vamos em frente. Vida espiritual. Eu me pergunto, o que é vida espiritual? E fui procurar estudar também isso. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Se eu vou assistir a alguma cerimônia religiosa, não importa de qual igreja, e eu me emociono. A emoção, ela é anímica ou é espiritual? É uma pergunta. E muitas pessoas dirão: é espiritual, eu fiquei tão emocionado e tocou tanto. Será? Será que a Bíblia faz alguma distinção? Uma pergunta. No momento eu estou abrindo as questões. Por que há textos que falam do espírito e textos que falam da alma? Espera aí.
Se existem textos que falam do espírito e outros que falam da alma, isso é um problema de tradução? Ou não? Ou existe um sentido diferenciado? É uma pergunta legítima. Se eu não consigo ficar muito claro no que diz respeito à alma e no que diz respeito ao espírito, eu posso acessar uma coleção e ver como fica a tradução do hebraico, ou que não é do hebraico, ou que é do aramaico, ou que é do grego koiné, que é o grego popular na época do início da igreja, no tempo de Cristo. Então, eu vou ter que acessar o aramaico, o hebraico e o grego koiné. Ah, mas eu preciso fazer isso? Não, eu confio numa boa tradução. Por isso que eu chamei a atenção à questão da tradução. Por isso. Porque há traduções atuais que, por favor, detonam com sentido original. Nós temos que ter esse cuidado. Muito bem. Então, já adianto para todo mundo que existe sim diferença entre a vida anímica e a vida espiritual. Mas eu posso perguntar, eu posso acertar na minha vida anímica? Eu digo, poder acertar, pode. Mas quem te garante que tu vais acertar? Mas na vida espiritual a gente acerta melhor? Sim, sim, isso é verdade. Porque as características são diferentes. Na vida anímica, eu posso viver socialmente uma vida anímica muito boa, ser uma pessoa muito prestigiada, muito reconhecida, uma pessoa honesta, um excelente pai, uma excelente mãe. Posso? Pode. Mas eu posso carregar erros pesados? Pode. E pode achar que os erros estão certos? Pode. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Nós precisamos começar a entender essas coisas. E nós vamos entender isso. É assim minha esperança. Outra coisa, a Bíblia tem questões teológicas? Eu posso fazer teologia da Bíblia? Claro que posso. Incrível que pareça, as melhores obras de teologia dentro do século XX e século XXI têm sido escritas, pasmem, por físicos que lidam com as questões subatômicas. Incrível que pareça. Eu tenho uma biblioteca sobre isso. E a gente fica tão interessado e tão admirado que diz assim, como é que Deus se comunica nesse nível profundo com a alma humana e com o espírito humano? Sim, aí é óbvio. Uma pessoa pode entrar em questões bíblicas e dar sua interpretação, mas há questões que são científicas e não exigem, não tem a ver interpretação direta. Não vou entrar no assunto, simplesmente estou dizendo que o assunto existe. Então, nós podemos também entender como teologia, por exemplo, a questão da lei e das ordenanças. Por que eu posso também entender como teologia? Se eu vou nas ordenanças do templo, são ordenanças, mas elas não são ordenanças simplesmente porque naquela época era assim, depois seria diferente. Não. Elas têm uma questão teológica. Elas profetizam também. Olha como as coisas vão começando a se ajuntar e a percepção vai podendo ser clareada, o entendimento vai ficando mais claro e assim por diante. Bom, outra coisa que nós temos dentro da Bíblia é como se trata com as forças do bem. E eu preciso saber o que é bem, o que é bom. E bem e bom é assunto de filosofia.
Sim, da mesma forma que dentro da Bíblia trata-se das forças do mal. Aí, alguns vão dizer, isso é obra do inimigo. Sim, mas o que é o mal? O mal é bem estudado. E não vou entrar aqui nos méritos no momento, porque nós não estamos tratando nesse momento dos méritos das questões. Eu estou advertindo o que nós podemos extrair da Bíblia. E pessoas importantes discutiram muito bem sobre a questão do bem e sobre a questão do mal. Será que preciso discutir sobre a questão do mal? Claro, claro, porque eu preciso ter discernimento entre o bem e o mal. Há pessoas que entendem que, se cumprirem a lei, segundo o que elas entendem de cumprir a lei, está resolvido o problema. Não está, porque no Novo Testamento está muito claro. Quando Jesus disse sobre a questão do adultério, ele disse que bastava pensar, olha, Jesus entrando em psicologia, já cometia o adultério. Quer dizer, que saiu daquela ideia simples de praticar o ato de adultério. Portanto, nós temos diversas indicações dentro da Bíblia que as coisas não são superficiais, entendendo que seja por superficial. Eu guardo o sábado. Está feito. Está resolvido. Mas você pode guardar o sábado? Pode. Até com perfeição? Pode. Mas pode cometer alguma idolatria? Se eu não souber o que é idolatria, não, eu não faço escultura, não faço isso, não faço aquilo. Pois a psicologia entra com a idolatria do eu. Se auto-idolatrar. Vejam só, nós precisamos entender essas coisas. Então, outra coisa que eu descobri, eu não vou falar de tudo, eu estou chamando a atenção para que nós tenhamos essa atenção sobre a riqueza que nós encontramos na Bíblia. É uma grande riqueza. Veja só, nós temos, dentro dos profetas, um estudo muito avançado, mas extremamente avançado, sobre penalidades a advir ao povo. Sim, verdadeiramente. Por que razão? Porque, dentre os profetas do Antigo Testamento, em que a conversa era direta com o povo, e eu preciso explicar por quê. Por quê? A criação da nação de Israel, a partir de Abraão, lembrando que Israel não é a única nação de Abraão. Por exemplo, o Catar, onde hoje ocorre o campeonato internacional, eles são absolutamente filhos de Abraão com Quetura. Ou seja, eles são abraâmicos. Mas não foi pedido a essas 4 linhas de descendentes diretos de Abraão que eles sejam uma nação sacerdotal. E Israel, isso foi dito que deveria ser uma nação sacerdotal. E eles tinham que ter um comportamento de nação sacerdotal. E não tiveram. E, dentro dos profetas do Antigo Testamento, esse assunto, volta e meia, mesmo que não seja com o nome sacerdotal, ele é cobrado. Ele é cobrado. Então, da mesma forma que Deus tratava das nações que eram originárias, indiretamente ou diretamente, de Abraão, ou dos parentes dele, ele também tratava de Israel. E a coisa ficou muito confusa em Israel. Porque eles deixaram de ser nação sacerdotal para seguir os bons hábitos que eles entendiam que eram bons da vizinhança, dos povos vizinhos. Então, nós temos advertências muito sérias
aos povos vizinhos, como a Israel e a divisão de Israel no Reino do Norte e no Reino do Sul. E temos, eu fiz uma lista entre Joel e Isaías, cronologicamente, uma quantidade imensa de promessas. E as promessas, é interessante, não eram só para Israel ou para Judá. Muitas promessas se lançando sobre um futuro muito longínquo. Muito longínquo, 2.000 anos, 2.600 anos depois. A nossa época. Isto é interessantíssimo, a gente trabalhar com as promessas. Obviamente, as promessas elas são cumpridas porque elas são condicionais. Promete, mas é condicional. É com a nossa conduta. Ora, no tempo do passado, até o ano 34, não vou entrar no mistério do porquê 34. 34 da nossa era, em que até lá se esperava que, pelo menos de Judá, eles fossem uma nação sacerdotal, eles acabaram com isso assassinando o Cristo. E, por fim, assassinaram Estevão. E já exatamente nessa época, exatamente nessa atitude, terminou o tempo deles. Mas é interessante. Terminou o tempo deles e abriu-se o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Os não hebreus, vamos falar assim. Os hebreus é um nome muito maior, inclui judeu, benjaminita, danita e assim por diante. Mas quem foi a primeira igreja que Jesus disse: vá aos filhos de Israel? Aonde? Em Roma, na Grécia, na Pérsia, na Índia. E assim foram os discípulos primeiro a eles. Porque, mesmo assim, Jesus disse: a promessa começa com eles. E a igreja primitiva foi formada primeiro por eles. Aí os gregos começaram a entrar, os romanos, e assim por diante. Os sírios, os libaneses, o pessoal da Eritreia, na África. Sim, começaram a entrar. A igreja se transformou na nova nem tanto, renovada relação de Deus que quer uma nação sacerdotal e que agora a igreja tem que ser sacerdotal. Ela tem responsabilidade, como Jesus disse. Ide, ide é imperativo, é o verbo imperativo. A todos os povos, nações, línguas e tribos. Isso significa o planeta inteiro. Era essa a vontade do Criador para os anteriores. Vejam que coisas interessantes. Então, as promessas do Antigo Testamento se realizam também no Novo Testamento. Mas os judeus não estão excluídos, não. Porque, ao ler o Antigo Testamento, nós vemos referência ao retorno do povo antigo. Porque a promessa a Abraão não foi abandonada. E a gente vê isso. Veja que coisas interessantes. Muito bem. Queridos irmãos, amigas, amigos, pessoas interessadas, nós precisamos usar todas essas possibilidades de nós estudarmos as Sagradas Escrituras. E é óbvio, as escolhas que nós fazemos são escolhas que muitas vezes têm a ver com as nossas assim, dúvidas legítimas. Por exemplo, nós estamos num período que na escola sabatina está se estudando a questão da alma. É bem necessário. É bem necessário. Então, os autores que montaram
as respectivas aulas semanais, eles foram trazendo os temas que eles entendem que são importantes. Muito bem, e isso é interessante, mas também não podiam trazer tudo. É muito diferente trazer tudo. Então, vejam só, até agora, nós tomamos por princípio apresentar conceitos de formas de se estudar temas bíblicos. Por que isso? Eu diria o seguinte, é para poder extrair didaticamente os temas da Bíblia. A Bíblia não é um livro didático. O livro didático é um livro eu pegar de trigonometria e dizer, eu vou aprender trigonometria plana e tridimensional. Aí vem o livro me ensinando tudo. Isso é didático. Mas a Bíblia tem a sua didática. Ela é um livro de ensinamento. Mas ele é mais do que um livro de ensinamento. Ele é um livro de promessas. Ele é um livro de construção de vidas humanas. E isso nos importa e nos diz diretamente. Quando ele é um livro de promessas, e eu só leio promessas, por exemplo, entre Joel e Isaías, são 6 autores, 2 são contemporâneos, eu fiz só a lista de promessas, é enorme. Ela é enorme. E tem promessas que foram cumpridas no início da igreja, no Pentecostes, por exemplo, mas que vêm para nós no tempo mais futuro, praticamente um futuro imediato, assim cremos, virá para nós como veio no período de Pentecostes. E nós temos que ficar alertas para isso. Esse estudo permite que a gente una essa forma mais sistemática de estudar, una todo o passado da história humana, a relação do Senhor conosco, humanos, nossas relações humanas com o Pai Celestial e também entre nós, com os demônios. Se nós quisermos estudar o Antigo Testamento e os profetas específicos que tiveram livros, nós poderíamos fazer um estudo muito bom do nosso país, Brasil. Quando eu apresentei isso a amigos meus, eles viraram-se para mim e falaram, Paulo, vocês estão falando dos profetas ou do Brasil? Foi espontânea a pergunta que eles me fizeram. Eu disse, sim, estou falando dos profetas. Mas é estranho. Isso está acontecendo no Brasil. É verdade. Isso nos dá uma dimensão importante de entendermos o tempo presente e a conduta humana. E essa é a nossa intenção. Sim, essa é a nossa intenção. O tempo avança. Nós vamos agora falar de um outro tema. Eu não posso. Vamos lembrar uma coisa. Jesus Cristo, dirigindo-se aos seus discípulos, ele disse que no futuro fariam coisas muito mais importantes do que ele fez. As pessoas, tenho eu observado, quando leem isso, ou por um acaso leem no púlpito, nunca ouvi alguém tratar disso. Afinal de contas, se Jesus disse que os homens poderiam fazer coisas e fariam coisas muito mais importantes do que ele fez, nós precisamos entender o que é isso. Por exemplo, não é nada mais importante do que ele substituir o homem do pecado. Nada mais importante do que isso. Mas isso tem a sua dimensão própria, intransferível. Mas, vejamos, eu hoje tenho reator nuclear. Jesus não veio ensinar ao homem a usar as partículas subatômicas, mas nós usamos.
Já jogamos até uma bomba em cima de Nagasaki, no Japão. E se houver uma guerra em que eles resolvam jogar alguns petardos fracos, por exemplo, na Europa, o negócio lá está feio, isso demonstra um poder que o homem adquiriu. Vamos dizer, se adquirisse para produzir o bem, sempre legítimo, mas para produzir o mal. Mas esse bem vem de Cristo, porque foi ele que desenvolveu o cosmos. Percebam isso. Sempre a conduta do homem é uma escolha. Mas o homem recebeu uma característica divina, que, por exemplo, um orangotango não tem, um leão não tem. Claro, nós temos uma dimensão divina no nosso espírito e também na nossa alma. São características doadas por Deus a um ser que ele criou e queria que ele seja assim. Olha a nossa responsabilidade na nossa dimensão anímica e na nossa dimensão espiritual e na nossa dimensão cognitiva. Nós vamos ver que o cognitivo tem um cognitivo anímico e tem um cognitivo espiritual, e eles são distintos. Então, o que nos conduz na sequência, e eu estou falando dessas coisas, vamos dizer que parecem genéricas, não são genéricas, muito pelo contrário, elas são mais especialistas. Eu ainda hoje vou dar alguns exemplos do que nós vamos fazer no futuro imediato, com uma quantidade de textos bíblicos que eu vou passar para todo mundo. E eu espero poder expor isso por PowerPoint, mas eu vou passar essa lista para todo mundo, para que cada um comece a entender o que a Bíblia está falando. E ela não está falando em um livro, isso está disperso em dezenas de livros, com um intervalo histórico, pelo menos, dos livros que a gente tem acesso, os livros de Joel, e os mais antigos, até os livros do Novo Testamento. Os outros livros, nós não temos acesso às obras originais. Nós temos acesso a cópias. Não faz mal, porque nós entendemos, isso é muito importante, eu preciso comentar. Tem muitos críticos dizem assim, ninguém sabe de fato quem escreveu o Pentateuco. O Pentateuco, entre os hebreus, é chamado de Torá. Torá é uma palavra para ensinamento. Então, imagine, o Pentateuco. Pentateuco é um nome que vem do grego, penta quer dizer 5, são 5 volumes, 5 livros, e as pessoas disseram assim, foi Moisés quem escreveu. Aí a alta crítica vai dizer assim, não sabemos. Pode ser que o Pentateuco tenha recebido influência dos rabinos em escrever isso, escrever aquilo. Nós precisamos também saber discutir com a oposição. Como que eu defendo a unidade do Pentateuco? Eu preciso entender o Pentateuco, ou a Torá. Eu preciso entender que existe coerência. No livro de Daniel, eu escrevi um capítulo chamado A Unicidade Bíblica. E eu quis dizer, entreguei para o meu cunhado, que é uma pessoa versada nesse assunto, os outros disseram, por favor, faça uma análise crítica. Entreguei a 3 pastores e anciãos pedindo assim, por favor, façam análises críticas do livro. E esse capítulo me foi muito importante. Ele veio assim de uma maneira intensa. Como que eu percebi a coerência da Torá com os profetas, que têm livros, com o Novo Testamento, os 4 evangelhos, e com a epístola aos Hebreus, aos Romanos, e assim por diante. Como existe um fio de meada
que eu chamei de unicidade bíblica. Nós precisamos desenvolver essas qualidades de aprendizado nosso. Nós vamos precisar defender a mensagem bíblica. Pense bem que com as técnicas atuais, a inteligência artificial, não é? Temos o YouTube, são técnicas muito avançadas. Nunca tivemos a oportunidade de, por exemplo, se eu quiser fazer o ensino em inglês ou em francês, eu estou no Brasil, posso fazer, entendeu? Ou fazer em alemão, o que seja. E uma pessoa lá na Alemanha começar a discutir comigo, e ele tem uma tradição científica crítica. E como que eu vou lidar? Eu não vou ter que explicar para ele a salvação de imediato, eu vou ter que confrontar a crítica. E eu tenho que entender da crítica. E as teologias novas? Vou citar um exemplo que pode parecer estranho. Vou citar a Igreja Católica Romana. Eu custei muito a entender o que acontecia com a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque é importantíssimo entender a Igreja Católica Romana. Ela nos diz respeito. Eu não posso fechar em mim mesmo. Por exemplo, eu sou um homem de origem da Reforma Protestante histórica. Eu fui criado numa igreja protestante, presbiteriana. Então, a questão da graça é muito bem sabida. Muito bem sabida. Mas não vou dizer que o Apocalipse é tão bem sabido. Ah, sabe, se fala, se interpreta de um jeito, interpreta do outro. Nós precisamos conhecer isso, sobretudo quando tem debate a ser feito. E, muitas vezes, um trabalho de esclarecimento com uma outra pessoa, primeiro, ele tem que ser um trabalho extremamente polido, educado. Ninguém vai ofender. Eu tenho amigos católicos que oram por mim. Eu vou dizer, não ore não, porque você é católico. Por favor, eu sou grato. Nós precisamos desenvolver a arte de conversar, de comunicar, de levar a palavra de uma maneira que toca também o coração. Isto depende do Espírito Santo, mas depende da minha disposição de receber e de doar. E é muito importante. É muito importante. Um pastor, eu diria assim, ele deve sofrer um pouco, porque ele tem que falar a uma comunidade que está dentro do templo, que não é homogênea. Eu nem vou falar de por que a igreja de Laodiceia é morna. Eu estou estudando o que é isto. Mas se é morna, é difícil de comunicar. Muito difícil. Quando a gente pensa que está comunicando perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos guardar com carinho que a Bíblia é um livro muito rico. Ela nos permite estudar com perspectivas distintas, mas elas são unificadas. Unificar é também a nossa busca. É também a nossa busca. Porque também, vamos falar assim, é muito claro na Bíblia que existe o pai da mentira, né? E olha, mentira funciona, desde que ela tenha 90% de verdade. Nós concluímos por aqui a nossa fala, acredito eu. Lembrando a todos, nós devemos, sim, criteriosamente, responder a todos os desafios. Muito bem. Se quisermos abrir agora para conversar, faltou um tema, mas não tem problema. O tema que é o sistema passional e o pecado. Mas não tem problema, a gente pode avançar para isso. Eu desejo, sim, que cada pessoa fique alerta para essa riqueza.
Essa é a nossa vontade. Até aqui chegamos, nesse ponto. Nós vamos entrar num outro ponto que já será um pouco doloroso, porque expor a nossa arte de pecar incomoda a muita gente. Muita gente. Muito bem. Eu acredito que nós poderíamos fazer agora a abertura para perguntas, comentários e assim por diante. Entendendo que isso foi uma introdução. Nada mais do que uma introdução. Quem está? Maria Gregória. Quem quiser abrir. Paulo, Sim, agora o nosso momento aqui é encerrar com 2 orações. sim, Depois nós temos aqui uma mensagem cantada, né? sim. E logo após que vamos ter as considerações, ok? Perfeito. Vamos lá. Então, agora nós encerraremos esse momento aqui com 2 orações. Sim, O Paulo pode fazer uma, eu vou aqui fazer a segunda oração. perfeito. Irmã Nícia, a senhora pode cantar hoje? Posso, irmã? Obrigada. Então, irmã Nícia, a senhora faz então uma oração cantada, ok? Ok. Tá, então eu vou fazer a minha Paulo, oração. você pode encerrar o seu sermão, tá? Com uma oração. Eu vou fazer a segunda e logo em seguida a irmã Nícia vai fazer a oração cantada. Perfeito. Então, vamos orar. Senhor nosso Pai, como é bom podermos estudar a Tua palavra. Como é bom podermos observar o Teu amor persistente pela humanidade. Como é bom ver quanto de promessas condicionais, é bem verdade, mas Tu fizeste ao homem. Como é bom poder estudar a Bíblia vendo esses múltiplos aspectos da tua relação com o homem, os desafios que nós temos. Nós te somos gratos por isso. Nós te somos gratos porque nunca tu nos abandonaste. Persististe de uma maneira maravilhosa. Nós te somos gratos pela vida. Nós te somos gratos pelo pão de cada dia. Nós te somos gratos de participar deste plano de salvação que esperamos poder projetar, lançar, testemunhar a todos quantos estiverem ao nosso alcance. Nós te louvamos, nós engrandecemos em ti a nossa alma, o nosso espírito, para que nós sejamos filhos e filhas cada vez melhores. Essa é a nossa esperança, a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, Deus, na tua presença. Louvado seja o teu santo nome. Somente ti, Cristo, merece ser reverenciado, adorado por todos nós. E o seu desejo é que nós avancemos na nossa fé. Nós possamos enxergarmos todas as nuances daquilo que Satanás pode nos enganar. Que essa introdução feita aqui pelo Paulo possa nos ajudar a avançar no caminho rumo à eternidade. Que nós possamos enxergarmos todos os perigos que vão nos cercar da agora para frente. O Senhor deseja que estejamos preparados. Aqui estamos sentados no banquinho da Escola de Cristo, mais uma vez, porque o Senhor deseja imensamente que nós avancemos na fé e que nós ficamos preparados para o que está por vir. Abençoe a todas as pessoas que aqui chegaram, abençoe as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois no YouTube, que o Senhor possa falar aos corações de cada uma. Fica conosco nesse sábado, que tudo que nós fizermos hoje seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Espírito de Deus, vem morar em nós.
Santo Espírito de Deus, vem morar em nós. Vem moldar-me, transformar-me, Santo Espírito de Deus, vem morar em nós. Amém. Obrigada, irmã Nice, pelo seu louvor. Bom, continuando aqui, né, gente? Esse é o momento, né? Se alguém quiser considerar, levantar aqui a mão, né? Hoje o Paulo falou aqui sobre as profecias condicionais, sobre as versões bíblicas, né? Que poderemos pesquisar. E isso me fez lembrar a lição da escola sabatina. Na lição da escola sabatina desta semana, né, o Alberto Tim, né, que é o autor aí da nossa lição, ele falou exatamente sobre isso, né, de textos que as pessoas se apegam para dizer, para trazer uma doutrina contrária àquilo que está na Bíblia, né? Então, nós vimos essa semana aquele contexto, né, de hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então, muitos espíritas, né, se apegam para dizer que aquilo é um outro contexto, né? Então, olha como que é importante a gente ler a Bíblia, né? Fazer essa pesquisa quando você tem uma dúvida, confronta. Eu gosto muito que o Rodrigo Silva fala sobre isso. Quando você tiver dúvida, pegue uma tradução, pegue outra, porque uma vai complementando a outra, né? E o comentário adventista, né? Ele também é muito rico nesse sentido de nos esclarecer nesses textos que a gente às vezes vai ter algumas dúvidas. Então, ele disse aqui também que as profecias são condicionais. Isso também está na lição da nossa escola sabatina dessa semana, aonde a gente vê o texto ali, né, que hoje mesmo eu vou preparar lugar, né? Então, ali eu quero até abrir aqui o meu texto, né, que eu fiz essa consideração na minha lição. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha como aí existe uma condição, né? A condição para a gente ter, né, essa casa, né? É quando Jesus voltar. Então, olha como é importante esses conceitos, né, que o Paulo hoje aqui trouxe para nós, de como estudar a Bíblia. Porque se você não se atentar nestes conceitos, conceitos condicionais, nessas traduções, nós vamos ser muitas vezes enganados, né? Porque o Paulo disse aqui que nós vamos precisar de defender as mensagens bíblicas. E para isso, nós às vezes vamos precisar de ler as entrelinhas, porque Satanás, irmãos, Ellen White fala que ele estuda a Bíblia, ele estuda o espírito de profecia, e se você não compreender as entrelinhas, quando você for levado aos tribunais e for questionado, você vai falar assim, essa parte aí eu não estudei, não, essa eu não sei. Mas espera aí que eu vou buscar os universitários. Não vai ter tempo de buscar mais os universitários. É por isso que Cristo, a cada manhã, está trazendo você para sentar aqui nesse banquinho da escola de Jesus Cristo. Bom, vamos aqui aos nossos irmãos que querem considerar. Irmã Nice, bom dia, abra seu microfone. Bom dia, eu tenho duas perguntas para o irmão Paulo me responder. Irmão, é o seguinte, parece que o irmão falou aí que parece assim, que nós temos
que, por exemplo, uma pessoa da igreja católica, né, vai orar, nós temos, tipo assim, aceitar. No caso, assim, eu trabalho na Casa do Povo Espírita, e eles têm as reuniões deles. E quantas vezes já me chamaram para mim participar, e eu não vou. E então eu fiz uma pergunta a uma pessoa, mesmo assim, da sala, muito conhecedora, assim, se eu posso levar ela, né, que ela está na cadeira de roda, né, levar ela para ela ir para a sala, para a reunião, para ela assistir. Diz que eu não posso levar, porque eu estou levando ela, mesmo que ela quer, a família quer, como eu trabalho, né? Eu não posso levar ela, tirar ela de um lugar para levar ela para essa reunião. Quando eles me chamam para mim fazer a oração, eu faço a oração. Mas quando ela só vive falando assim, nisso, vão rezar, vão rezar. Só eu que quero, irmão. Estou falando aqui sinceramente, só eu que quero orar. Eu não quero que ela ore, porque já vi o rado lá quando ela ora, ela chama as almas. E tem vezes que eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho que participar da reunião para mim testemunhar? Sendo que eles não querem que eu leve a minha Bíblia. Eles querem ler os livros lá de Chico Xavier, as orações deles. Às vezes, quando eles vão almoçar, fazer uma mesa lá, que eles oram, eu fico ali intercedendo, Senhor, eu acredito no Senhor que morreu na cruz. É uma luta espiritualmente ali, sabe? Porque eles, na sinceridade deles, né? Eles estão achando que está certo, mas como eu sei, conheço a verdade e não está certo, eu estou ali intercedendo ao meu Deus, e Deus entende. E aí, você acha, irmão, que eu devo participar? Bom, e ficar orando eu posso, mas ouvir a oração deles? E tem a outra pergunta. O irmão falou aí também que a mentira, né? Parece que 99% sendo verdade. Não é 100% sendo a verdade? É duas perguntas. Eu quero que o irmão, né, fale mais um pouquinho sobre isso aí. Obrigado. Paulo, abra seu microfone. Desligou, é verdade. Veja só, obrigado. Se eu bem entendi, há uma relação entre a senhora e uma outra pessoa que está de cadeira de roda. Muito bem. Como lidar com isso? O ambiente é um ambiente espírita. Muito bem. Se a senhora ora nesse ambiente, essa oração poderá ser sempre boa, porque, conforme a sua oração, ela pode atingir corações. E a sua posição interna, eu diria a seguinte forma, pedir a Deus assim, permita, use-me, que eu possa atingir corações. Ponto. É muito simples. Não é seu poder, mas a sua pessoa pode ser uma pessoa que vai atingir corações por um caminho que a gente não sabe. Um caminho que a gente não sabe. Quanto à questão de participar, eu não entendo a relação da pessoa sua com ela, ou vamos dizer assim, com a reunião espírita. Existem reuniões que são teóricas e existem reuniões que não são teóricas. Tem invocações. Reunião de invocação não ponha nunca o teu pé. É a minha posição. Não ponha. Não é conveniente. Se for uma reunião teórica, há uma possibilidade interessante, que é dizer o seguinte: eu posso aprender algo dessa teoria para saber contestar. Mas aí tem que estudar. Tem que estudar. Nem todo mundo, vamos dizer, tem tempo de vida, condições, biblioteca ou coisas do gênero para estudar.
Agora, se existe uma relação de dar suporte a essa pessoa que está deficitária, deficiente, faça isso na dimensão da sua relação com ela. Entendeu? Agora, vamos imaginar que seja uma reunião teórica. Se a senhora tiver condições de, num tema, vamos dizer assim, trazer uma reflexão que levante uma possibilidade diferente, pode sim. Agora, é preciso estar alerta para lidar com essas questões. Por quê? Da mesma forma que a senhora está lidando com um grupo espírita, eu posso estar lidando na academia, na universidade, com um grupo de ateus, entendeu? Prontos a detonar com tudo. E eu não vou poder fugir. Eu não vou poder fugir. Digamos que eu não sou um geneticista, mas se eu tenho algum conhecimento mínimo, eu posso levantar algumas questões que o sistema de representação e de entendimento deles não consegue responder. Ou se eu vou para discutir um tema desse, eu tenho que me preparar para poder saber contestar. Porque se eu não contesto, os outros vão dizer, esse é que tem razão, eu não tenho razão. Ou seja, a gente, quando tem uma confrontação, há vezes que nós não podemos escapar, não. Vamos ter que confrontar. Há outras vezes, nesse caso, se eu bem entendo, faça a oração por ela. Mas não se meta, pelo menos, em reuniões que não são meramente teóricas, não se meta, não entre. Por favor, não nos aproxime, vou usando um ditado popular, não vá cutucar o diabo com a vara curta. Mas se tiver que cutucar, tenha força moral, espiritual e seja firme, porque nós vamos ter que enfrentar isso na vida. E não é através, simplesmente, de dizer que vai ter um demônio. Basta ter homens a serviço. É uma situação difícil. Não sei se eu respondi com clareza, mas que existem desafios, existem. Obrigado, Paulo, pela resposta. Irmanice, eu acredito que tudo a gente tem que buscar a sabedoria, né, sempre de Deus, a resposta de Deus, e a gente nunca deve entrar no terreno encantado de Satanás. Essa é a orientação de Ellen White. Né? Ellen White sempre fala que nós não podemos ficar entrando no terreno de Satanás, porque Satanás ele atua com a dúvida, né? E às vezes um pontinho ali que ele falou ali naquela reunião pode desencadear uma dúvida no nosso coração. Por isso que nós nunca devemos entrar no terreno encantado de Satanás. Mas, né, irmanice, Deus pode usar todas as coisas. Paulo, ele não foi ali e pregou para os gregos, e ele falou de um Deus desconhecido. Então, quando Deus impressionar o seu coração, né, talvez numa reunião que não seja de invocação, como disse o Paulo aí, né, a senhora também pode falar desse Deus desconhecido, assim como o Paulo também falou, né? Irmanice, mais alguma pergunta ou a senhora ficou esclarecida? Eu entendi muito bem, agradeço o irmão Paulo. Lá é sobre a teórica, sabe? Só que é teórica, só que quando ele sai da reunião, que eles falam que sentiu uma presença muito boa, aquela paz, e sendo que quando eu vou tirar a senhorinha de lá, chega a romper, a presença ruim. Sempre eu estou ali, em nome de Jesus, expulsando, né? Repreendendo, né? É urrado, é muitas coisas. Deus tem me dado força, tem me preparado para estar ali. Isso eu creio. É tanto que eles falam que gostam muito de mim, mas eles sentem uma coisa assim diferente na minha vida, na minha presença, que eles arrupeiam. Entendeu? Então, eu tenho ouvido, tenho falado ali de Jesus, eu tenho trabalhado com eles
ali de uma forma, em aniversário, fazendo homenagem, falando de Jesus e falando da volta de Jesus, cantando, né, sobre alimentação. Eu tenho testemunhado muito sobre isso aí lá. Mas, para mim estar lá com eles lá, é porque, por causa de muita coisa, eu não estou. E já me falaram. Só que quando eu fui trabalhar nesse emprego, que eu moro em Minas e eu vim para cá, que eu estou em Brasília, uma vez eu perguntei a uma esposa do pastor se eu deveria estar. Eu já sabia que eu ia para casa para esse serviço, que são espíritas. Ele falou: olha, irmã, você tem que ir. Você não pode fugir desse lugar. O terreno é minado, mas você tem que ir lá. Eles são pessoas sinceras, realmente são pessoas boas. E você tem que levar o evangelho, né? Mesmo que eles não aceitar. Mas você tem que estar com o pé firme em Deus, consciência tranquila, porque você vai passar por prova, e muito. E eu tenho passado, e eu passo até hoje. E eu agradeço a Deus por esse serviço, por eles também, porque eu tenho aprendido, tenho crescido espiritualmente ali. Ali eu tenho visto a mão de Deus e a mão do inimigo. Isso fortalece a minha fé, muito, muito mesmo, né? Então, agora, de eu participar da reunião, né, que é um probleminha, que eu não vou por isso. Agradeço, irmão, entendi. E a outra pergunta, irmão, você Sim. falou um pouquinho aí sobre que a mentira, parece que tem que ter 99 verdade. Não é 100% a verdade. Me explica aí, por favor. Eu vejo só, a forma melhor de enganar alguma pessoa, isso é uma questão prática de comunicação. Eu falo de coisas verdadeiras, que são consensuais, são sabidas, não é? E um outro aspecto mais sutil, vamos dizer assim, a pessoa fala uma mentira associando a grande verdade. E se a pessoa que está ouvindo não tiver discernimento, ela vai dizer assim: é verdade mesmo. Então, justamente essa questão de contrabalançar a quantidade de verdade e o tanto de mentira é a forma melhor de enganar. Então, quando a gente depara com isso, nós temos que estar preparados. Uma outra coisa que eu digo é o seguinte: no seu caso, é um caso que não é extraordinário, ele é um caso que pode acontecer, comum, mas nós vamos ter momentos na nossa vida, no futuro imediato, em que nós vamos ter que lidar com desafios mesmo, entendeu? Por exemplo, uma coisa que é interessante de dizer no meio espírita é qual é o verdadeiro papel de Jesus Cristo. Deixar isso claríssimo. Mesmo que você diga assim: olha, eu sei que vocês entendem diferente, mas eu vou testemunhar do que eu aprendi na Bíblia. E testemunha. Entendeu? O valor da atitude do testemunho. Seja pequeninas coisas. O testemunho é muito importante. Pode ser que, por enfatizar um assunto específico, possa ser enfatizado com muita ênfase, com muita clareza, para jogar também na cabeça deles, dos outros, tem alguém que está mostrando uma coisa distinta. Vamos investigar. Provocar que eles investiguem também. Quem sabe a sua presença lá tenha esse sentido. Mas fique muito alerta. A gente pode, exatamente do que eles disserem, falar em coisas bonitas e assim por diante, pegar aquela partezinha aqui, assim, aqui não. Eu vou falar nisto, nesse detalhe. E isso pode ter uma força muito grande. Ore e estude. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas orar, porque quando nós falarmos, a gente falar movido pelo Espírito de Deus saber dizer exatamente o que precisa ser dito e o que precisa ser ouvido por eles. É o que eu posso dizer. Irmanice, eu quero também aqui completar a sua pergunta quanto aos enganos de Satanás agora para os últimos dias. Nós, muitas das vezes, pensamos que os enganos de Satanás, eles estão lá fora, né? Nas outras igrejas.
mas muitas das vezes nós temos nos deparado com pessoas, né, que estão infiltradas dentro do nosso meio e elas falam 99 coisas boas e elas trazem um ponto de dúvida. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu, né, na minha igreja, que eu frequento, né, e uma pessoa, né, chegou ali para levar a mensagem e as pessoas que frequentam, né, ali o meu grupo são de irmãos simples, são de faxineiras, donas de casa, cabeleireiras, não são pessoas com um nível de instrução muito alto. E aí chegou um mensageiro, né, assim, bem instruído, com palavras bem profundas, né? E a igreja ficou bastante impressionada ali com aquele mensageiro, e ele foi a primeira vez, o grupo do WhatsApp da igreja, os irmãos gostaram muito, elogiaram, e assim ele foi convidado outras vezes, e ele foi outras vezes, ele falou 1, 2, 3, 4, 5, só que um belo dia ele falou contra o Espírito Santo. E quando eu percebi, e né, o ancião da igreja também percebeu o que ele estava conduzindo, né, a igreja, a gente teve que abortar esse irmão, mas só que o estrago já estava feito. Havia 3 irmãos da nossa igreja recém-batizados. Duas dessas irmãs que eram recém-batizadas, elas foram frequentar uma igreja que ele tinha fundado. Esse irmão, ele tinha uma igreja e ele estava pescando no aquário de Deus. Então, com as suas filosofias mentirosas, né, ali, ele levou e ele batizou, né? Um belo dia eu abri o Facebook e eu vi ele batizando a irmã da nossa igreja. Então, meus queridos, isso está acontecendo em vários lugares. Pessoas que estão se infiltrando no nosso meio como lobos vorazes para poder enganar a nossa mente. E isso vai acontecer de forma muito mais intensa da agora para frente, porque os enganos de Satanás não vão ser fáceis. Nós estamos vendo uma lição inteira sobre a imortalidade da alma. Por que Deus, porque quem dá não é o homem, é Deus. Por que Deus preparou um tema inteiro nesse mês agora sobre a imortalidade? Por que nós estamos agora dentro de um mês onde nós estamos vivenciando a Copa do Mundo? E, meus queridos, a Copa do Mundo, se vocês forem reparar o símbolo do troféu da Copa do Mundo, é o mesmo símbolo do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que é um símbolo que representa a imortalidade da alma. Eles dizem que aquilo é o infinito da imortalidade da alma, né? É isso que está dizendo. Então, quando teve ali a apresentação da FIFA, ali do seu... como chama ali? Daquele boneco lá que fala, esqueci o nome dele, né? E aí, o que acontece? Ele era o troféu e ele instantaneamente se transforma ali no... Eu esqueci o nome, como fala lá o treco lá da Copa. Gasparzinho. Então, não é o Gasparzinho, não, é o que ele é. Me fugiu o nome da palavra que o representante lá, o que fala, né? Não é o Gasparzinho, é o outro. Que é tipo como se fosse o Gasparzinho. Então, gente, o que acontece? Aquilo ali é uma sessão espírita. Sabe o que está sendo trabalhado na mente das pessoas ali? É o espiritismo. Então, são esses enganos, tá, irmã? Que a gente vai ter que ficar muito atentos, porque da agora para frente, as mentiras infiltradas para distrair,
essa semana, né, o Marcelo falou sobre a questão da música, né, aqui no nosso grupo. Então, olha como que ontem a SESI também falou sobre a questão da música. São esses enganos, são 99 coisas boas, e dentro dessas 99 coisas boas, a gente vai lá e vê uma coisa que é para criar dúvida no nosso coração, porque a estratégia de Satanás sempre é plantar a dúvida quanto ao legislador. É isso que ele quer fazer. Irmã Roseli, a senhora está aí com a mão levantada, pode abrir seu microfone. Bom dia, irmãos, bom sábado. Deixa eu... estou tentando organizar aqui, ao mesmo tempo, prestar muita atenção nas respostas de vocês, acaba me perdendo o que eu ia falar. Mas, enfim, muito boa a pergunta da Anice, a explanação e a contribuição da Heloísa aí. É o seguinte, e a gente vive muito, né? Eu mesmo, minha família, todos praticamente espírita, não daqueles que frequentam, não frequentam mais, graças a Deus. Antigamente até ia nesses negócios aí. E eu, antes de conhecer a Bíblia, lá em 98, eu cheguei a 2 reuniões, mas 98, não, 86, 87. Foi em 87, eu cheguei 2 vezes, foi depois que meu filho nasceu. Mas, tipo, 10 anos depois, 10 anos depois eu vim a converter, graças a Deus. Conhecer a Igreja Adventista. Enfim. E o irmão Paulo, obrigada, viu, pela sua contribuição hoje conosco. É muito importante mesmo, quando o senhor falou, a gente vai ter que lidar mesmo, por exemplo, na academia mesmo, a gente vê, tem irmão espírita lá que já convidou a gente para ir, falei, ele chegou assim, eu posso te convidar, eu posso te falar uma coisa, posso te convidar? Eu falei, pode, não sabia o que era, né? Aí falou, então, não, irmão, muito obrigado, viu? Nós já temos a nossa fé e tudo, mas mesmo assim, obrigado. E a gente convive normalmente. E quando dá para falar alguma coisa assim, a gente fala. Minha família mesmo, minha irmã, ela tinha, agora ela não fala mais, não, parou. Ela tinha mania de chegar e falar assim, eu sei que você não acredita, né? Aí vem falando daquelas coisas, né, que recebeu uma mensagem, que aquilo, que fulano falou, que recebeu uma mensagem e tal. Aí eu falo, não é que eu não acredito. Eu sei que acontece assim, mas não são espíritos de pessoas que já morreram. São demônios que têm a contrafação perfeita e tal, e explico lá. Enfim, sempre quando falo alguma coisa, eu replico, eu tento replicar assim com jeito, né? Com sabedoria. Enfim, muito bom esse assunto que a irmã pediu aí. O que eu queria falar é sobre o estudo. O que eu quero falar é sobre justamente essa questão de a gente estudar, é como para a faculdade, né? A gente fazer uma prova, né, vestibular. Como é que a gente vai responder ali? Não adianta pedir a Deus oração se a gente não estudou. Não adianta pedir o Espírito Santo que a gente lembra uma coisa para fazer uma boa prova se a gente não estudou, né? E pedir muito a Deus, né? Como o irmão falou, porque a gente tem que preparar mesmo, porque agora são tempos de guerra, né? A gente temos que estar preparados mesmo, como soldados, porque o tempo todo, né? Como diz o exército, ele pode ficar aí 100 dias, né? 100 anos sem precisar ser usado, mas na hora que ele tiver que ser usado, eles estão prontos. Assim é e conosco também. Mas o que eu queria comentar sobre o assunto do estudar, né? A gente deve não somente ler a Bíblia, tem os links, né, que a própria rodapé mostra, tem a concordância, um livrinho de concordância bíblica, ele até nem é acho que da igreja, ele é da SBB, ajuda também, mas eu aprendi uma coisa, assim, quando eu estou estudando a Bíblia, ou às vezes eu quero fazer um comentário, alguma coisa, ou em rede social, ou para alguém, eu corro no Google e procuro, e ali aparecem vários links. É claro que a gente tem que filtrar, mas ali é um tipo de coisa também que a gente pode ajudar, sem se perder, né, sem se distrair, né, navegando aqui e ali, mas isso ajuda a gente
a buscar informações aqui, especialmente quando a gente busca, faz a busca lá, o nome do assunto, por exemplo, morte, ressurreição, e coloca lá Leandro Quadros, ou outra dos nossos, né, ícones, assim, que a gente busca orientação, né? Que, primeiro Deus, né? Mas também eles ajudam demais, porque eles têm já uma maneira fácil ali da gente ler e aprender também. Então, assim, eu aprendi a estudar assim, né? Para mim, ajuda bastante, mas isso é na hora que a gente está em casa, no nosso conforto. A gente tem que ser, especialmente, né? A gente tem que se preparar exatamente como o irmão falou. A biblioteca, ler, também a gente tem os livros, Testemunhos Seletos, gente. Que tesouro que são. Aliás, todos os espíritos de profecias, eles são tesouros. Então, buscando na Bíblia, nos Testemunhos Seletos, e alguma coisa que a gente pode procurar nesses links da internet. Pode ficar à vontade, eu já acabei. Obrigada, irmão. Bom, eu sou um acadêmico. Então, se eu tenho que ensinar o que me é determinado ensinar, quer eu concorde ou concorde parcialmente, eu sou pago para isso. Muito bem. Mas eu também tenho que saber dizer o seguinte, isso a gente, dentro do campo científico, tem muito disso. Fulano de tal desenvolveu tal conceito, ou interpretou tal fato desse jeito. Então, eu tenho que dizer, fulano interpretou desse jeito. Isso não quer dizer que é um assunto final. Não. Há uma coisa que a gente aprende na ciência, é que a gente tem que reproduzir o que o outro fez para confirmar se é verdadeiro. Item 1. Item 2. Pode ser uma coisa que eu não consegui totalmente refazer, mas está lá como uma hipótese. Então, eu tenho que ter um cuidado de saber que hipótese não é teoria e não é uma demonstração, é uma hipótese. Eu tenho que, então, conhecer isso melhor. Vou dar um exemplo do que eu tenho visto recentemente nos Estados Unidos. O Meyer, ele é uma das pessoas que desenvolveu a ideia de inteligência. Quer dizer, existe uma inteligência na natureza e que é notável. E como que eles e mais outros desenvolveram isso? Não há solução caótica, provável no sentido de probabilidade estatística, de surgir uma questão, por exemplo, de micro-organismos cujo a estrutura biológica é igual a uma estrutura de mecânica. E mecânica, e isso existe. Eu fiquei escandalizado. Gente, eu nunca tinha visto um micro-organismo como esse. Nem sabia que ele existia. Que é usado em máquinas humanas. Então, por decorrência, se isto existe, isso é impossível de ser surgido do acaso. Tem que ter uma inteligência por trás. Muito bem, o argumento é muito bom. Agora, isso é um assunto muito complexo. Mas o outro ataca. Então, ele não pode fugir do ataque, senão ele se acovarda. Então, qual é a estratégia? É enfatizar o sentido de uma descoberta, o sentido daquilo que a gente percebe que é uma verdade. Vou dar um outro exemplo. Qual é o problema que eu tenho de estudar Platão? Se eu souber estudar um filósofo, eu posso estudar muito bem Platão. E eu posso estudar para entender o que Platão falou. Só que eu vou me dar conta que tem coisas que Platão falou que eu não posso aceitar. E tem outras que são aceitáveis. São aceitáveis por quê? Faz sentido, explica alguma coisa na natureza. Então, eu vou ver. Se eu aceito aquilo que ele explica na natureza, com uma linguagem científica, eu tenho que entender o sentido da linguagem científica, do sentido da linguagem filosófica.
Por outro lado, se eu recorrer, digamos assim, a um biólogo, ele vai ter uma linguagem totalmente diferente. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte: quem for se meter no debate tem que conhecer o campo do adversário. Porque, veja só, não há outro jeito. Eu preciso entender o que o outro está falando. Senão, eu faço uma declaração, aí o pessoal vai dizer o seguinte para mim: bom, isso é tua crença. Pronto, terminou o assunto, é minha crença. Eu não soube debater, defender uma ideia e outra. Veja só a teoria da evolução. Uma pessoa me pergunta: você acredita na evolução? Eu posso dizer: acredito. A minha resposta ser verdadeira para mim e não verdadeira para ela. Aí ela vai dizer: então você acredita no Darwin? Eu digo assim: ele não era bobo, não. Ele fez descobertas importantes. Mas se eu não souber onde o próprio Darwin, ele escreveu que ele tinha um grande desafio na natureza para defender a ideia dele. Se eu não souber isso, eu não sei nem argumentar com outra pessoa. Se eu não souber que não existe uma teoria da evolução, mas que tem uma evolução da teoria da evolução, eu não vou entender o que aconteceu na década de 80. Eu não tenho como meio de conversar com a pessoa. Então, dentro da academia, a gente tem que se guardar de todos os conhecimentos dentro de um campo. Agora, como nós não podemos saber tudo, a gente tem que escolher alguma coisa que a gente vai querer se interessar. Vamos lá citar um outro exemplo. Um exemplo que eu estava até conversando ontem com meus amigos, e foi um assunto, ele é um professor também, e ele é fisioterapeuta, mas ele se mete muito na questão de comportamento humano. Então, ele lida... Olha o absurdo dentro da academia. Tem aquelas pessoas que são homens, mas querem ser mulheres, e mulheres que querem ser homens, e dá uma confusão na sala de aula enorme. E ele tem que usar de inteligência para lidar com isso. Ele não pode rejeitar um homem que chega vestido de mulher e uma mulher que se vestido de homem. Ele faz coisas que ele ficou conhecido na academia. Ele disse assim: você está chegando aqui, me dá um abraço. Quando ele dá o abraço a uma pessoa que está vestindo roupas e está uma coisa assim muito complicada, desmancha a raiva que as pessoas têm. Então elas ficam assim surpreendidas. Como que pode? Ele aceita. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe qual é o ódio que existe nessa pessoa contra a sociedade, mas não contra a sociedade, contra o pai e a mãe. Se nós não entendermos um pouco de psicanálise, a gente não entende o que as pessoas estão dizendo. E vai contra quando as pessoas estão dizendo. Aumenta a convicção da pessoa. Eu tenho que desmanchar a convicção da pessoa. Eu tenho que quebrar a lógica do erro. É preciso estudar. É preciso estudar. Tem gente que é preconceituosa com Freud. Ora, tem coisas que Freud diz que são filosóficas. Eu me lembro de uma professora minha, porque eu tenho 2 formações. Eu sou um terapeuta também. E ela dava Freud para a gente. Mas ela dizia assim: isso daqui não é científico, não, isso é filosófico. Eu disse: mas o Freud tinha direito de usar a filosofia como ele também entendesse. Mas ele explicou coisas extraordinárias. Ele explicou coisas extraordinárias. E outros que seguiram, coisas mais extraordinárias ainda. E alguns discordaram dele em umas coisas, aceitaram em outras. Ou seja, quando a gente vai lidar com conhecimento, existe uma advertência no Antigo Testamento muito séria. O meu povo sofre, ou comete erros, por falta de conhecimento. Mas o conhecimento não é unilateral. Se eu vou debater um assunto, eu tenho que tomar conhecimento do pensamento do outro. E não posso ter medo. O medo, isso é um assunto que nós viremos a tratar, o medo é inimigo da verdade. Eu tenho que aprender a confrontar.
E isso aprende com estudo, com oração, com dedicação. Porque, senão, eu vou ser sempre um derrotado no argumento. E vou evocar uma autoridade, por exemplo, evocar a autoridade da Bíblia, quando o outro desconsidera. Como que eu vou evocar a autoridade da Bíblia se o outro nem considera? Quer dizer, vamos dizer assim, fica um negócio impossível. Então, de um modo geral, eu recomendo. Escolha um tema, por mais difícil que ele seja, estude. E não tenha medo. Porque medo não é assunto com o Espírito Santo. Medo é assunto com Satanás. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que saber confrontar quando eu tiver que confrontar. E quando nós estivermos em tempos mais adiante, sendo perseguidos, não tendo acesso a qualquer informação, eu vou ter que usar minha memória. Eu vou ter que usar minha memória. Não só para dizer o seguinte, está escrito, mas assim, essa defesa é equivocada por causa disso. Outra coisa. Quanto a usar cada vez mais o Google e outros estão começando a usar a inteligência artificial. Isso poupa o trabalho da gente imenso, porque eu peço uma coisa e já vem, pode vir outras também, e diz, tudo bem, eu vou verificar e vou estudar. A grande questão está no que está escrito no Velho Testamento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Não titubeie. Busque conhecimento. Paulo, esse é um assunto polêmico, né? Que nós vamos estender muito ainda, né, nos próximos estudos. Hoje, nosso tempo já está se encerrando, já são 6h53, né? E hoje é o dia que nós nos preparamos para ir à igreja. Exatamente. E alguns irmãos já estão saindo aqui, né? Porque já estão na hora de se preparar para a igreja, para fazer o seu desejum. Então, nós vamos encerrar aqui agora esse momento, né? Com uma oração. Irmã Terezinha, a senhora pode orar para encerrar? Posso, sim. Vamos orar, então. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Exaltado e glorificado seja o teu nome, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, porque cada manhã estamos aqui nesta sala e o Senhor fala aos nossos corações. Por isso, nós somos imensamente gratos ao Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que perdoa as nossas falhas, perdoa onde nós temos errado. E, por misericórdia, Pai, ajuda cada um de nós a entendermos, a compreendermos, ó Pai, a Tua palavra. Nos ajuda a pegarmos cada dia mais as Tuas mensagens, a Tua palavra, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, para que nós não venhamos cair nos enganos satânicos desses dias finais. Toma cada um dos Teus filhos aqui em Tuas mãos, aqueles que já saíram, abençoa o nosso dia. Dá-nos um sábado de íntima comunhão com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, hoje nós não vamos ter o nosso hino final, né? Porque a Aurenice não está na sala, nem a Liginha, para colocar o hino, mas eu me despeço de vocês aqui agora, né? Até amanhã, às 5h da manhã. Amanhã estaremos de volta, mais uma vez, para sentarmos no banquinho da Escola de Jesus Cristo. E que você tenha um excelente sábado na presença de Jesus. Amém. Até amanhã, então, pessoal. Até amanhã. Amém. Obrigada pelas Tchau, obrigada. Bom sábado para todos. Obrigada, irmão Paulo. Muito obrigado também. Amém.